Há milhares de anos, seres celestiais chegaram ao nosso mundo. Vistos e adorados como deuses, eles trouxeram consigo conhecimento, tecnologia e até desenvolveram um tipo de raça superior. Parece sinopse de uma ficção científica? Poderia, mas e se eu falasse que isso tá mais pra Bíblia e literatura judaica? Você acreditaria? Eu sou Abner Pereira e vamos explorar o que Eternos, o épico da Marvel que tá virando filme, tem a ver com tudo isso. Eternos é a nova adaptação da Marvel para os cinemas, que traz um pouco desse enredo citado no início. Mas, para entendermos o contexto em que surgiu, precisamos primeiro voltar ao século passado. O século XX foi marcado por incríveis descobertas arqueológicas. Dentre elas estão grandes achados da literatura do Antigo Oriente Próximo, escritos há milhares de anos, e que relatam os mitos de criação dos povos antigos, como sumérios, assírios e babilônios. Em 1948, também tivemos a descoberta dos famosos pergaminhos do Mar Morto. Datados da época de Jesus, esses pergaminhos contêm cópias da escritura hebraica, que é o Antigo Testamento da Bíblia, e vários outros textos da tradição judaica desde o período do exílio babilônico, como o livro de Jubileus, Enoque e o livro dos Gigantes. É nesse contexto de mistério em torno das civilizações antigas que, nos anos 70, pelas mãos de Jack Kirby, nasciam as fascinantes histórias que contam, em parte, a gênese do universo Marvel. Kirby foi muito inspirado nessas pesquisas e, principalmente, pelas teorias do recém-lançado na sua época Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken. O livro relacionava os mistérios por trás dos grandes monumentos e mitologias do passado com a atuação de seres alienígenas. Nos anos 2000, isso até virou uma série de sucesso no History Channel com o nome Alienígenas do Passado, que rendeu vários memes por causa do seu teor mais conspiracionista, quer dizer, bastante conspiracionista. Bom, de volta às HQs da Marvel, a série dos Eternos faz menção a isso, explicando como o universo teria se desenvolvido pela influência de entidades cósmicas e espaciais que semeavam a vida e a evoluíam em vários planetas nas mais distantes galáxias. A gente está falando dos Celestiais. Na Marvel, eles são seres cósmicos colossais, tão antigos quanto o próprio universo, mas ainda assim não são o topo da pirâmide, já que nas HQs existem entidades anteriores a eles e imbuídas até de maior autoridade. Dessa forma, a responsabilidade dos Celestiais é a de desenvolver formas de vida através de experimentos. É um conceito bem parecido com o que a gente vê na franquia Alien no filme Prometheus, por exemplo. Esses Celestiais fazem experimentos, checagem, revisitam as suas criações de tempo em tempo e, por fim, decidem sobre o destino final delas. Fazendo uma relação com a cosmologia hebraica antiga, que é a que a gente vê na Bíblia, ela não compreendia um universo em expansão como a cosmologia moderna que influenciou os quadrinhos, mas um modelo geocêntrico, ou seja, com a Terra no centro e muito menor. Porém, existe um paralelo possível aí nesse conceito de um grupo de seres celestiais que, em certo nível, gerenciam a Terra. Nas escrituras hebraicas, como no Salmo 82 e Salmo 89, esse grupo é identificado como a Assembleia dos Santos, ou Congregação dos Santos, ou Concílio Divino, a depender da sua tradução. Seus membros não são meros anjos, mas considerados filhos de Deus, ou numa categoria mais ampla atribuída a qualquer ser espiritual na Bíblia, Elohim. Claro, na religião israelita, como nós sabemos, há um só Deus, criador e soberano. Mas ele livremente delega autoridade a esses seres celestiais inferiores para colaborarem na execução do seu governo, como lemos na passagem de 1 Reis 22. Essa passagem mostra Deus numa reunião com seu concílio celestial para pôr em prática o seu decreto de acabar com o reinado de um rei em Israel. E isso não deveria nos escandalizar, já que Deus também nos escolhe para colaborarmos com ele na execução dos seus planos, ainda que ele não precise de nenhum de nós. Até o termo Altíssimo, se referindo a Deus na Bíblia, coloca Yahvé num patamar único e elevado em relação aos demais seres celestiais. Porque como ser espiritual que é, Deus também é um Elohim, mas nenhum outro Elohim é igual a Deus. Ele possui natureza e atributos únicos, diferente de qualquer outro. A própria Marvel tem um conceito monoteísta parecido na figura pouco vista do One Above All. Ele tem atributos bem semelhantes ao Deus judaico-cristão. Agora, de volta aos Celestiais dos quadrinhos, observando o desenvolvimento da vida no nosso planeta há milhões de anos, eles fizeram experimentos genéticos que aceleraram a evolução dos primatas, o que deu origem a 3 raças na Terra: os humanos, nós, os Eternos, que são seres semelhantes a nós, porém imortais e superpoderosos, que são os protagonistas dessa história, e os Deviantes, que é uma espécie de anomalia, um erro, mas ainda assim
com uma força maior que a dos seres humanos. Por serem superiores em poder, os Eternos foram incumbidos pelos Celestiais da missão de supervisionar a Terra. Mas acontece que eles se omitiram desse papel. O resultado foi uma era de tirania pelos deviantes que dominaram o planeta e escravizaram os seres humanos por muitos anos. Bom, vamos dar uma pausa e pensar de novo na compreensão hebraica da ordem celestial para ver como isso se relaciona com esses acontecimentos dos quadrinhos. Como já vimos, na visão israelita de hierarquia do céu, Yahvé é o único Deus criador, mas que compartilha da sua autoridade com outros seres celestiais que cooperam com seus planos. Aliada à literatura judaica do Segundo Templo, e aí a gente está falando de uma literatura que foi produzida entre 500 a.C. a 70 anos depois de Cristo, a Bíblia narra alguns desses seres celestiais que deveriam cooperar com Deus, mas escolheram se rebelar, pondo em ação seus próprios objetivos. São o que muitos chamam de anjos caídos. E o primeiro grupo a fazer isso são os de Gênesis 6, do versículo 1 ao 4, onde diz que os filhos de Deus tiveram relações com as mulheres e geraram criaturas gigantes e poderosas, os Nefilins. O pseudoepígrafo de Enoque, aquela literatura encontrada nos pergaminhos do Mar Morto e até uma literatura citada e referenciada no Novo Testamento, expande essa história, relatando quão maus e tiranos foram esses gigantes, inclusive escravizando e devorando os seres humanos. O paralelo é esse. Da mesma forma que os celestiais nas HQs, através de experimentos, geraram criaturas poderosas, os Eternos e os Deviantes, os seres celestiais de Gênesis 6, através da sua incursão na Terra, também geraram criaturas poderosas, os Nefilins, que são os gigantes. Essa coisa de deuses e seres celestiais coabitando com seres humanos e gerando uma descendência de criaturas poderosas, semideuses, com acesso a um conhecimento elevado, é algo comum em várias civilizações antigas. Só que enquanto as outras civilizações viam esses semideuses gigantes de forma positiva, como até seus mitos fundantes, ou como o autor de Gênesis 6 diz, os heróis do passado, na perspectiva israelita, eles são vistos como maus, tão rebeldes quanto os seres celestiais que os geraram, e que por fazerem isso pecaram contra Deus. Ou seja, enquanto os Nefilins na Bíblia oprimiram os humanos e os levaram à decadência, os descendentes das divindades nos mitos dos outros povos foram responsáveis pelo progresso, pelo avanço civilizatório. É como se a Marvel estivesse nos apresentando aqui as duas versões de uma única história. A gente pode olhar para os deviantes da perspectiva israelita, ou seja, de forma negativa, e olhar para os Eternos da perspectiva alternativa das outras civilizações, ou seja, positiva. Bom, a história nos quadrinhos segue, e aquela tirania dos deviantes sobre a humanidade fica insustentável, até que os Eternos decidem invocar os Celestiais para resolver a situação. Ao virem, os Celestiais causam um dilúvio enorme que elimina a maioria dos deviantes, e aqueles que sobraram são condenados a viver nas profundezas das águas. Curiosamente, para salvar os humanos e a vida selvagem, Icaris, que é o líder dos Eternos, conduz uma arca de madeira gigante em segurança até o alto de uma montanha, tal qual a narrativa de Noé e o dilúvio da Bíblia. Então aqui nós vemos uma resposta dos Celestiais contra os terríveis deviantes. E na Bíblia, em Gênesis 6 e em Enoque, o dilúvio foi sim o juízo de Deus sobre a maldade humana, mas também, principalmente, uma resposta direta à ameaça dos Nefilins, essa descendência dos anjos rebeldes, por assim dizer. Nos gibis, os Eternos retomam seu posto de guardiões da ordem na Terra, após serem advertidos com uma mensagem quase escatológica pelos Celestiais de que se o caos se instalar novamente, o planeta seria resetado por completo e não sobraria mais nada, nem os Eternos. E com essa notícia animadora, as histórias continuam. Agora vamos para os trailers da adaptação do MCU, o universo cinematográfico da Marvel, e ver se a gente encontra dicas do que tá por vir e mais paralelos. Bom, de cara, diferente dos quadrinhos, os Eternos têm sua aparição na Terra pela primeira vez há 7.000 anos vindos do espaço. 6 a 7.000 anos atrás é a data aproximada da origem do universo, se a gente tomar como base os mitos criacionais e a genealogia bíblica, sugerindo desse modo que esse foi o início da influência dos Eternos na história. Por virem de fora da Terra e subordinados aos Celestiais, e aqui numa cena quase como numa assembleia divina, os Eternos no cinema cumprem um papel mais parecido com o dos anjos de Gênesis 6. Esses protagonistas assumem uma postura de serem apenas vigias no planeta, buscando interferir o mínimo possível na história humana. O paralelo fica ainda mais interessante, já que vigias é exatamente o nome e função dos anjos que se rebelaram na história que Enoque expande de Gênesis 6. Subordinados a Deus, esses anjos deveriam apenas observar e vigiar a Terra. Como o trailer mostra, essa também era a intenção dos Eternos, mas as cenas contrariam as suas falas. Tanto na Marvel quanto na Bíblia, os dois grupos falham nas suas missões delegadas e acabam interferindo mais do que deveriam.
A cena em que a eterna Cersei apresenta uma adaga a um humano é pontual. Enoque descreve que a maldade humana multiplicada, como nós vemos no versículo 5 de Gênesis 6, não se dá só porque o ser humano é ruim e ponto, mas porque além de ter relações com as mulheres, cada um desses vigias, esses anjos rebeldes, também apresentaram aos seres humanos conhecimento, magias e tecnologias nocivas, como armas. Uma parte de Enoque diz até que um deles ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos e armaduras. Ou seja, a história de Enoque está contando que foram eles os responsáveis pelo aumento da violência e da maldade na Terra, que teve o dilúvio como a sua consequência. Mas como nós falamos, enquanto a narrativa israelita descreve isso como devastador, as civilizações do Antigo Oriente Próximo, como a Babilônia retratada no filme, viam nesse conhecimento passado pelos deuses e pelos seus descendentes um sinal de evolução e progresso, da qual se orgulhavam de ser a sua continuidade. Os contos sumérios, como a famosa epopeia de Gilgamesh, contam como suas civilizações têm sua origem em divindades pré-diluvianas e descendentes gigantes dessas divindades, que mantiveram o conhecimento sobre o universo mesmo após o dilúvio. Bem interessante que um dos Eternos se chama Gilgamesh. Então veja aí como as coisas estão conectadas. E não vamos esquecer dos deviantes. Fazendo alusão à tradição cristã tardia da queda de Satanás, tem essa cena aqui que pode estar mostrando a chegada dos deviantes à Terra no MCU, gerando um enorme cataclismo, linkando aqui com o dilúvio dos quadrinhos e da Bíblia. A vinda dos Eternos à Terra, no universo cinematográfico da Marvel, pode ter muito a ver com uma missão de supervisionar os deviantes após estes terem sido condenados a viverem nas profundezas do oceano. É interessante esse destino dos deviantes, uma vez que os anjos rebeldes de Gênesis 6 também têm sua condenação nas profundezas do abismo. É a eles que as cartas de Judas e Pedro se referem ao falar dos anjos que não guardaram a sua posição, foram atrás de corpo estranho e por isso estão algemados nas trevas aguardando o juízo final. Na cosmologia hebraica, o oceano, ou também esse abismo, está muito associado ao caos, à desordem, ao habitat daquilo que é maligno. O próprio Jesus se faz senhor sobre esse imaginário quando caminha sobre as águas do mar tempestuoso da Galileia, e em outro momento ordena que o mar se acalme. O plot do filme, ao que me parece, vai ser um momento em que os deviantes tentarão se libertar dessa prisão do fundo do oceano vindo para a superfície, numa tentativa de tomar o controle do planeta. As cenas mostram bestas deviantes surgindo do mar, ao que nos remete ao livro de Apocalipse, com a besta que simboliza o império do anticristo emergindo do mar também, numa tentativa satânica de tomar o controle do mundo. E agora, os heróis eternos têm 7 dias para resolver o caos causado pelos deviantes. Tempo esse, acredito, que é o prazo antes dos celestiais virem para resetar o planeta como prometido por eles mesmos, caso a bagunça tomasse conta do mundo mais uma vez. E pelo que parece, é o que os deviantes vão fazer. Em relação aos 7 dias, é quase dispensável a gente falar da importância do número 7 como um símbolo bíblico para eventos que apontam para Deus. De forma direta, 7 dias é o período da criação do mundo no livro de Gênesis, onde Deus reestabelece a ordem no cosmos a partir de uma matéria sem forma e vazia, coberta de águas caóticas. Os primeiros líderes da igreja cristã, como Barnabé, Irineu e Lactâncio, relacionavam os 7 dias da criação com um período de 7.000 anos da história humana, para que só então a eternidade, ou o céu, como muitos falam, fosse inaugurado. É essa a missão que os Eternos terão de encarar: reestabelecer a ordem no mundo ao fim do 7º milênio, já que eles vieram há 7.000 anos, antes do seu fim apocalíptico. Será que eles vão conseguir? É o que a gente vai precisar assistir para saber. Até lá, nos deslumbramos com o verdadeiro épico bíblico já disponível, de Gênesis a Apocalipse, num compilado de histórias fantásticas e profundamente reais, que renovam o nosso olhar a cada dia, para enxergarmos que o universo tem um propósito muito maior que experimentos de seres celestiais, mas é a expressão de um Deus amoroso que dá sentido à nossa existência, da qual o ser humano, mesmo tentando fugir, acaba esbarrando nas mesmas histórias.